Bom, boa noite. Então, todos sejam bem-vindos a mais uma oficina, um evento, né? Uma atividade da 10ª edição da Semana da Matemática. É com muito prazer que eu apresento, eu sou a Andréia, do Departamento de Geometria. Com muito prazer que eu apresento o professor Ion, que é do GAN, né, Ion? Isso. E ele hoje vai trabalhar numa oficina com vocês intitulada Geração de Exemplos, uma ferramenta pedagógica. Então, agora é com você, Ion. André, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Deixa eu ajeitar aqui, então, para apresentar. Eu pulo muito de tela, então eu vou botar aqui para apresentar a tela inteira. Eu sempre fico meio inseguro nessa forma de lidar. Tá, vamos lá. Então, vocês estão vendo a minha tela, né? Então, aqui os slides, espero que esteja com um bom tamanho para vocês verem. Qualquer coisa, gente, eu posso aumentar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Bom, é uma oficina, participem. Assim, vocês vão ter participações esperadas dentro da fala, né? E vou tentar fazer como uma oficina mesmo, mas é claro que é um pouco mais difícil, né? Fazendo assim remotamente, mas dá para brincar um pouco. Inclusive, então, se vocês puderem também adiantar aí, não sei como é que vocês estão, papel e lápis ou caneta, né? Ou alguma coisa que possa mostrar na tela. Então, em algum momento, vocês vão precisar também mostrar o vídeo, né? Habilitar o vídeo, se possível, né? Tá? Então, tá. Eu vou falar sobre exemplos, o papel dos exemplos no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Então, aqui é mais sobre geração de exemplos e como que isso pode ser aproveitado ou bem explorado como uma ferramenta pedagógica. Tá? Tem algumas referências, vocês querendo, né? Esqueci de escrever meu e-mail, mas também posso já escrever aqui. Bom, não é fácil achar meu e-mail, mas fica aí anotado também. Vocês, querendo, eu posso dar os slides, e aí tem essas referências aqui. São as principais referências que eu usei para estruturar, né, essa fala. Tá? Então, aprendemos com exemplos, uma questão chave. É bom estar atento com isso, né? Assim, aprendemos com exemplos. Isso é uma coisa que é espontânea, que não se controla, tá? E a partir de experiências de características afins, de alguma maneira, envolvendo diversos exemplos, o educando forma conceitos. Pessoas, de modo geral, formam conceitos. Tá? Isso é impulsivo. Faz parte do processo viver, vivenciar, ver, vivenciar, conhecer exemplos e formar conceitos. Acho que é importante ter isso em mente, né? A pessoa forma o conceito. E mais ainda, os exemplos, eles servem de referência no entendimento de conceitos, de propriedades e de procedimentos matemáticos. É isso aí, Rodrigo. Não, o exemplo está a todo momento presente, mas é interessante ter essa consciência, tá? Acontecendo os exemplos, o educando está lá formando conceito. Isso não para. E entendimento de conceitos, propriedades e procedimentos matemáticos também funcionam por exemplos, pelo conhecimento dos exemplos, né? Tá.
Então, para a gente aquecer, eu vou motivar essa oficina com um exemplo. Então, a questão aqui, verdadeiro ou falso? Em todo quadrilátero, suas diagonais sempre se interceptam. Então, anotem aí a resposta de vocês. Verdadeiro ou falso? O que vocês pensam? Em todo quadrilátero, suas diagonais sempre se interceptam. Anota mentalmente, se for o caso. Tá? Então, vamos lá, continuar. Agora vocês têm a tarefa. Então, seria legal vocês terem folha e papel, quem puder ter, né? Bom, isso aqui ilustra, né? Eu coloquei na introdução, tem também uma questão de aprendizagem, ou de atividade de ensino. Então, assim, promovendo uma aprendizagem ativa. Tá? Então, vamos lá. Tarefa. Desenhe um quadrilátero. Estou pensando aqui que vocês estão desenhando um quadrilátero, hein? Estou esperando aqui um pouquinho. Tá. Segunda tarefa, hein? Desenhe outro quadrilátero. Um quadrilátero de alguma maneira diferente do primeiro. Tá. Terceira tarefa, desenhe mais um quadrilátero, de alguma maneira diferente dos anteriores. Então, antes de qualquer coisa, eu repito a pergunta. Em todo quadrilátero, suas diagonais sempre se interceptam. Então, revejam a resposta. Vamos lá, quem puder participar agora. Alguém mudou de opinião depois que fez os 3 desenhos? Alguém deu uma resposta e mudou depois? Teve gente que mudou? Legal. Gente, dá para habilitar o microfone, né, Ion? Assim, se for um de cada vez, dá para habilitar, eu acho. Mas nesse momento fica legal, assim, funciona bem. Tá. Pois é, agora que eu quero... Um pouquinho. Beleza. Agora que eu queria, se vocês pudessem mostrar... essa é a parte que eu me enrolo. Então eu fico com essa tela fechada e eu não vejo todos vocês abertos, né? Vou parar a apresentação, não sei se é a melhor maneira, se alguém souber me ajudar aqui, vou parar a apresentação para ter a tela aberta. Né? Ô, Ion, se você minimizar um pouquinho a sua tela e arrastar ela para a lateral, você vê o chat. Vê se você consegue. Abre ela. Não, o chat eu vejo. Eu queria ver os rostinhos, né? Ah, beleza. Quantidade. Acho que eu tenho que parar, né? Tá vendo aí? Os 3 pontinhos na laterais, acho que tinha como alterar o layout. Bom, agora foi, depois eu começo de novo. Tá, então... Quem pode mostrar seus desenhos? Rapidinho, assim, abre a tela e vê se consegue mostrar o desenho. Daniela está mostrando, mas eu não consigo ver, Daniela. Acho que tem que levantar mais. Opa, Girlane, eu consegui ver bem. Ah, consegui, Daniela. A Renata também. Ah, Rodrigo, beleza. Bom, então temos uma boa gama, que é só para ter ideia de como que os exemplos podem variar de pessoas para pessoas. Eu não vou perguntar aqui quem escolheu qual opção, mas eu imagino que tenha pessoas que tenham escolhido verdadeiro, tenha pessoas que tenham escolhido falso. O Rodrigo está apresentando, ele fechou, né? Ah, beleza.
Então, vou continuar aqui. Não, pode fechar, Rodrigo. Então, ó, nas minhas experiências que eu já tive, que eu venho tendo em sala de aula, e aí envolvendo licenciados também, e até alunos, né, do Fundamental 1 e 2, essas são as figuras produzidas majoritariamente, não é exclusivamente, mas na maioria são esses os casos, tá? Que participantes apresentam. E ficou mais ou menos isso aí que alguns de vocês mostraram. E nesses casos, claramente, né, é verdadeira a afirmação. As diagonais se interceptam. Bom, vamos para uma experiência com GeoGebra. Eu fiz essa animação aqui, bem simples. É interessante como é que você pode usar o GeoGebra de forma simples, mas visando com um bom ganho, né, didático. Então, aqui, ó, eu já começo de um quadrilátero nada convencional. E aqui a gente tem a possibilidade de obter vários tipos de figuras, né? Pode usar aquelas, que depois eu vou explicar melhor, que a gente chama de prototípica. Pode considerar prototípica, né? Tá. E aí a gente verifica. Só que nesse ambiente, nós conseguimos produzir muitos exemplos, muitos. E se deixar livre, a gente já começa a ver exemplo onde as diagonais não se interceptam. Então, o que acontece é a gente ver, né, a pessoa tomando a decisão, falando sobre um objeto, entendendo um objeto, ou, né, percebendo propriedades do objeto, pelo espaço de exemplos que ela tem. Isso abre até espaço para uma discussão legal. O aluno está certo ou está errado? Né? Em situações onde ele tem como universo de conhecimento figuras desse tipo, ele pensou de forma coerente. A resposta de quem pensa que é verdadeiro, esse fato, está coerente com o que ele entende por quadrilátero, que ele conhece, né, dentro da gama de exemplos e tal. Se ele amplia o espaço de exemplos dele, ele mesmo pode rever o conhecimento sobre a propriedade, mudar de opinião. Tá? E tem situações assim, né? Agora, deixa eu tirar aqui. Quando a gente começa a brincar com isso daqui, na verdade, olha como é que os exemplos afetam também. Eu falei que quando, né, logo no início, eu até anotei isso aqui, ó, aprendemos com exemplos. A partir de experiências de características afins, envolvendo diversos exemplos, o educando forma seus conceitos. Tá? Então, assim, qual é o conceito de quadrilátero? E às vezes você tem a definição e você tem o conceito. Não necessariamente eles batem. Então, aqui, quando você começa a trabalhar exemplos diferentes, espera aí, e agora, esse tipo de exemplo, isso vale como quadrilátero? O que é quadrilátero exatamente? E aí você pode ficar questionando. E aí você pega a definição, estabelece a definição. E esse caso aqui? Quem aceita esse exemplo como de quadrilátero? Vocês podem se manifestar pelo chat, né? Quem aceita esse exemplo como quadrilátero? Todos negam, isso aqui não serve como quadrilátero? Bom, a gente pode ficar discutindo, né? Então, assim, o que costuma aparecer nas discussões porque você tem um lado, né, esse vértice aqui,
ele não está contando como vértice. Mas por que não? Porque os lados têm... eles estão em cima de uma mesma reta, né? Qual o problema? Por exemplo, ângulo. Ângulo é formado por duas semirretas. Se eu considerar, né, a semirreta a partir desses dois, a partir desse ponto lilás, passando pelo ponto marrom, e a semirreta partindo do lilás, passando por vermelho, eu vou ter um ângulo raso. São duas semirretas que coincidem numa reta. Qual o problema? A gente não aceita ângulo raso. Por que eu não posso aceitar um quadrilátero com ângulo raso? Então, os exemplos eles podem levar a discussões do próprio conceito, mesmo o conceito tendo sido definido anterior ao trabalho com os exemplos, né? A vivência, né? Bom, então, uma ideia geral do que significa, do que eu quero abordar aqui nessa oficina, né? Tá, então, a gente tem muito os exemplos fornecidos por uma autoridade. Eu até tentei destacar bem aqui, né? Eu gostei dessa... Eu peguei todo esse material das referências que eu coloquei no início. Então, tem essa expressão, exemplos fornecidos por uma autoridade. Eu gostei bastante disso, né? Tá. Exemplos constituem uma componente constantemente presentes em materiais didáticos ou explicações instrucionais de professores. Tá? Os exemplos estão ali, sempre presentes. Mas, muitas vezes, eles acontecem como exemplos resolvidos. Tá? E aí eu estou tirando isso de pesquisas, né? Então, isto é, são soluções detalhadas de exercícios apresentados pelo professor ou pelo livro didático que, na verdade, ilustram técnicas específicas a serem imitadas ou levemente modificadas por estudantes quando forem resolver exercícios similares. Eu gostei bastante dessa ideia também que eu peguei, né? Bom, então, nessa dinâmica que eu acabei de descrever, os exemplos são fornecidos por uma autoridade, professor ou livro didático, e os alunos aprendem com esses exemplos. Mas eu quero, então, abordar isso de uma outra forma. Quer dizer, do ponto de vista de geração de exemplos pelos alunos. Aí, o papel da geração de exemplos no processo de ensino e aprendizagem de matemática pode ir bem mais além do que eu acabei de descrever, né? Vamos ver numa perspectiva de aprendizagem ativa. Agora, o objetivo, o que eu quero considerar, então, é uma perspectiva onde o objetivo é apresentar, ter o aluno gerando exemplos. E o professor é quem aprende durante esse processo. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, que assim, eu não estou criando uma dualidade nessa história, né? A autoridade, ela pode ter um papel positivo nessa história, fornecendo exemplos. Então, por exemplo, se você segue uma aula de geometria, segue Van Rille, você pode, o modelo de Van Rille, né? Você pode gerar exemplos para que o aluno aprenda com esses exemplos, trabalhando o reconhecimento de atributos e não atributos, exemplos e não exemplos e tal. Então, assim, você tem uma linha voltada também para uma aprendizagem, para promover a aprendizagem, né? Não existe uma dualidade nisso que eu acabei de colocar. O que eu estou colocando de diferente é que é olhar para o aluno gerando exemplos. Isso tem um papel importante, interessante, né? Bom, pesquisas na área de educação matemática indicam que a geração de exemplos pelos próprios alunos pode agir como uma ferramenta de avaliação, que opera como uma janela para a mente de um aprendiz. Isso eu li num artigo da Lina Zazikis,
não sei se a expressão é dela, mas eu vi num texto dela e eu gostei, né, um dos textos de referência, né, eu adorei essa expressão, né, você conseguir abrir uma janela para a mente do aluno, né. Bom, nessa perspectiva, a gente tem como ver como é o conhecimento pessoal, como o conhecimento pessoal do aluno, né, é estruturado. E aí ver como pode ser melhorado, né. Além de oferecer esse tipo de abordagem, ele também oferece uma dinâmica de trabalho em sala de aula bem interessante. Tá? Então é isso que eu quero mostrar agora, sobre como acessar a estrutura, o conhecimento estruturado do aluno e ainda como trabalhar uma dinâmica ativa, né, de aprendizagem ativa em sala de aula. Interessante. Ó, um exemplo aqui, que não tem nada a ver com os exemplos, né, mas, assim, eu queria ilustrar essa questão de acessar a mente do aluno. E eu fiz uma tarefa algumas semanas atrás com meus alunos de álgebra linear, pedindo para eles fazerem mapa mental. Eu adorei a tarefa, né? Não esperava ter esse retorno, né? Então, assim, quando você pergunta para o aluno o que você sabe sobre o assunto, né? Me explica essa questão, o que você pensou sobre isso? É muito difícil você ter uma resposta correspondente com o que o aluno pensa, sabe de fato, né? Existem vários efeitos aí, questões que o aluno não responde exatamente como ele pensa, né? Então, assim, você tem que ter meios de acessar, perguntas indiretas, né, para acessar como ele pensa. Esse mapa mental foi interessante, não? Então revela um pouco de como que o aluno organiza as informações dadas, né? Esse mapa mental aqui ficou bem legal também, né? Bem estruturado, limpo, né? E aí, por exemplo, então vou ilustrar aqui o que significa isso, acessar, né? De ter uma janela para a mente do aluno. Vejam aqui, ó, vetores. Então, álgebra linear, o aluno ele dividiu em vetores e matrizes e relacionou os assuntos. Ele relacionou vetores, com colunas de matrizes. Agora, ele não relacionou vetores com linha de matrizes. E é um fato isso. Alunos, quando aprendem álgebra linear, eles tendem a ver vetores como uma regra, que vetores têm que ser colocados em colunas de matrizes, para depois escalonar, calcular determinante e tal. Eles acham que isso é uma regra. E não tem isso, né? Eu tento não ensinar regras. Quando eu vejo, está lá todo mundo colocando vetores em coluna. E, assim, ficou claro para mim que ele não considera pensar vetores em formas de linha. Então, assim, é esse tipo de situação que ilustra, né, como acessar o aluno, a mente, o conhecimento do aluno. Mais um pouquinho de atividade. Vamos falar sobre números. Gente, rapidinho agora, eu vou precisar, então, vocês participando. Pode ser no microfone ou no teclado, como vocês acharem melhor, mais rápido. Acho que no teclado fica até interessante, né, que fica registrado. Então, é assim, tarefa agora, eu vou perguntando por pessoas, né, dizer um número menor do que 5. Tá? Então, Girlane, pode começar, Girlane? Um número menor do que 5. Girlane falou 3. Andréia está participando, Andréia? Oi, ó.
Eu estou aqui ligada assim, mas estou deixando para os alunos. Se você quiser, eu posso participar na boa, mas aí eu acho que não vale muito, né? Tá bom. Felipe, um número é menor do que 5, diferente dos outros, né? Todos os outros. Aí, Felipe. Eu vou pulando, então, para a gente ir mais rápido, quem por alguma razão não puder acessar. Daniela? Daniela, você está aí? Pô, Daniela já pegou pesado aqui, raiz de 2. Andresa? Felipe, o número é diferente dos anteriores, menor do que 5. 4. Leonardo? Renata? Pablo, pode falar? Beleza. Débora? Legal, Débora. Gabriela? Quem pirei na matemática é Gabriela? É porque não dá para eu ver aqui direito. Não. Tá, falaram 1. Gabriela falou uma dízima aqui, uma decimal bem extensa, né? Acho difícil alguém repetir, coincidir com dela, né? João, tá? João falou 1. Gabriela. Menor que 5. Isso, João. Tá. Então, onde que eu estava? Gabriela, Saulo. Mauro, quer falar? Opa. José Luiz. Laísa. Rodrigo. Legal. É 100 pontinhos, Rodrigo? Esse que você escreveu é 100 pontinhos ou você esqueceu de botar pontinho? Como assim pontinho, professor? Desculpa, eu até abri o áudio. Não, eu queria saber se você estava querendo escrever o número de ouro. Sim, ele mesmo, eu coloquei 1,618. Então tem que ter pontinhos, né? Você diz... sim, perdão, eu usei a forma aproximada, desculpa. Beleza, Não, que aí fica diferente, né? Aí é outro número, né? Sim, obrigado, vou lembrar disso da próxima vez. Beleza. Assim, vocês são muitos, né? E assim, vocês estão educados, então a tarefa já toma um rumo, diferente rumo logo, né? O ideal seria eu ir repetindo cada um, mas vocês já me deram uma boa referência. Repara o seguinte, o número negativo demorou para aparecer. O número negativo foi aparecer lá longe, né? Alguém conseguiu ver a fração logo de início, e aí outros já colocaram decimal, fração não, desculpa, número racional em forma decimal.
olha só esse viés que acaba aparecendo, né? Ninguém colocou fração. Né? Ninguém sugeriu uma fração aqui nessa sequência. Demoraram para colocar número negativo. Normalmente, bom, como eu estava falando, vocês são educados, né? Então a dinâmica é bem diferente. Mas na escola, dependendo do segmento dos professores, muitos ficam muito tempo com números naturais. O zero é bastante esquecido. Repara que o pessoal foi para irracional, decimal, antes do negativo. Demoram a pensar no negativo, né? Assim como foi na criação dos números, né? Demoram a pensar no... Isso é geral, tá? Eu estou fazendo aqui com vocês, que é um público diferenciado, mas na escola, se você fizer isso com colegas, num ambiente não acadêmico, você vai ver, o número negativo demora bastante para aparecer. Então, assim, informações são reveladas. Aqui, as informações não chegaram a ter um padrão tão grande, né? Não teve uma restrição tão grande, porque vocês têm uma boa educação. Mas já mostra alguma coisa. Aí eu queria mostrar isso para vocês. Como é que é essa dinâmica de aula? Importante. Alguém escolheu um número influenciado pelo exemplo do participante anterior? Vou dar um número bacana. Depois que eu vi a pessoa falando tal número, eu pensei nesse número aqui mais bacana. Alguém teve alguma reação desse tipo? Eu fiquei assim, porque eu já vi uma raiz de 2, raiz de 3, eu fiquei, poxa, eu podia ter colocado alguma coisa legal aqui também. Legal, né? Eu podia ter abusado desde cedo, né? E ninguém foi influenciado pelo anterior? Ou, por exemplo, eu já não me lembro quem foi que colocou -2. Ficou instigado, motivado a botar um exemplo, né? A Girlane já colocou isso, né? Queria ter colocado um exemplo diferente dos outros, né? Então, é isso que eu queria que vocês percebessem, essa dinâmica de trabalho. Pedir para alunos gerarem exemplos. E, assim, tem várias maneiras de organizar essa dinâmica. Essa, com os alunos em roda, é bem legal. Então, eu poderia ter pedido, né? Agora eu só quero racional. Quanto tempo ia demorar para alguém colocar uma fração? E, curiosamente, tem pessoas que, às vezes, colocam números diferentes como racional, número irracional como exemplo de racional. Ou, ao contrário, tem gente que, às vezes, na hora de botar irracional, eu poderia ter pedido, agora eu só quero irracional. Aí a pessoa ia colocar... Tem gente que coloca racional, tem casos assim, de aparecer pessoas colocando racional como exemplo de irracional, coloca uma representação que ele acha que significa de um irracional. Às vezes eu peço então, né? Então agora eu só quero fração. E aí a pessoa coloca só número menor do que 1, escolhe frações só menores do que 1. Então, assim, você vê, né, certas restrições, como que o conhecimento fica restrito na hora de gerar exemplo do aluno, né, a certas situações. Isso ajuda a conhecer um pouquinho mais de como que o aluno pensa, né, aonde que ele cata exemplos na hora de visualizar, na hora dele pensar numa propriedade, ele recorre a exemplos. Então, isso ajuda a entender, né? Se você pede para o aluno falar, se x... Pega um número real x. 1 sobre x é menor do que x? É verdade que 1 sobre x é menor do que x? Aí, se você vê que o aluno está acostumado a pegar números maiores do que 1, na hora que ele for responder, pensar sobre essa questão, ele vai dizer que é verdadeiro, sim. Sempre que eu pego x, 2, 3, 4, 5, né, porque você pensa em propriedades se remetendo a exemplos. Isso é comum, né? Então, você vai escolher x.
maiores do que 1, e aí, quando pensar no 1 sobre x, não, isso é verdade. Mas se ele está acostumado a pegar exemplos variados, então ele vai ver que se você pegar 0,5, o 1 sobre x vai ficar maior, né, do que o x, né? Então tem essa ideia. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, falamos sobre números. Então, essa dinâmica que eu falei de geração de exemplos, né, ela tem vários critérios, ela não é aleatória. Me dê exemplos. Então, existe tem um livro, eu coloco a referência, esqueci o nome agora, eu coloco a referência, ele é inteiro sobre estratégias de como pedir exemplo, né? Então, uma estratégia simples, mas que já surte um bom efeito, é que eu já acabei de ilustrar com vocês, né? Dos quadriláteros. Perdi por 3 exemplos do mesmo objeto. Vamos de novo trabalhar essa estratégia. A tarefa agora, hein? Para fazer. Desenhar o gráfico de uma função constante. E aí, desenhar outro gráfico de função constante. Essa tarefa é muito legal. Quando faço isso em sala, você já vê os alunos rindo assim, né, com aquele sorriso de canto assim, esse cara quer, né? E aí, terceira tarefa, desenhar outro gráfico de função constante. Bom, essencialmente diferente um do outro, né? De alguma maneira diferente um do outro. Alguém achou essa tarefa complicada? Eu achei complicado conseguir desenhar gráficos diferentes de função constante. Essencialmente diferente, né? De alguma maneira diferente. A diferença dos meus está no valor de y. Eu só mudei. Ficou muito parecido, né? Só mudando o y só. Pois é, esse essencialmente... Monótono, né? A palavra é essa. Não, esse essencialmente diferente que é o desafio, né? Então, assim, se você desenha um gráfico, você começa aqui com um plano cartesiano. Aí você desenha aqui, constante, está imaginando, não vou nem marcar, mas marcou aqui, y igual a 5. Agora eu vou fazer outro diferente, y igual a 2. Essencialmente eles são iguais, né? Ficou um pouquinho acima ali, mas não tem muita diferença. Ali no primeiro quadrante, positivo, não tem muita diferença. Esse foi o meu drama. Eles ficaram muito iguais. Me senti roubando. Aí você pode variar, né? Se você se colocar esse desafio, e aí pode pensar aqui, bom, esse já tem um aspecto diferente, né? Está embaixo, no quarto quadrante. De alguma forma ele é diferente. Vamos lá. Mais uma vez eu não pensei no negativo, você acredita? Nenhum exemplo meu foi negativo. Alguém fez um exemplo diferente desses dois? Eu. Posso mostra aí, Rafael. Consegue mostrar aí? Levanta aí, que não dá para ver, não. Opa! Rafael abusou aqui também, né? Vocês perceberam o que o Rafael fez? Tá legal, Rafael. Ele fez um exemplo começando aqui,
no meio do nada, sem partir do x igual a 0. E ainda fez outro exemplo aqui, assim, né? Eu acho que esse exemplo do Rafael, se eu não tivesse comentado nada e a Daniela tivesse visto, ela pegaria ideia para outros exemplos, não, Daniela? Sim. Ele foi bem mais criativo. Eu fui conservadora nas minhas opções. Pois é. Então, ó, repara que a gente está falando agora, eu estou conversando com pessoas com experiência em sala de aula, né? Então, aqui entra também a reflexão em cima do professor, né? A gente pode até trabalhar isso. Então, deixa eu explicar um pouco essa dinâmica, né? Como é que eu faço, às vezes, que eu fiz isso em sala de aula? Então, eu deixava os alunos trabalhando, e eu ia vendo o exemplo de cada um. Então, eu guardava na minha memória os tipos de exemplos de cada aluno. Havia um exemplo que costuma muito aparecer. O aluno, na ânsia de criar novos exemplos, ele faz esse tipo de exemplo aqui como função constante. E também aparece muitos casos assim, ó. Como exemplo de função constante. Então, eu vejo os exemplos, vou rodando assim nas cadeiras, vejo os exemplos. Aí, quando eles terminam a tarefa, eu vou para o quadro e coloco os exemplos sem dizer quem fez. Eu não sei se alguém pode ficar chateado de colocar seus exemplos, né? Então, assim, e eu tento partir da ideia de que não existe exemplo errado. O que eu quero é que ele explique como que ele pensou. E, normalmente, curiosamente, os alunos não têm problema em apontar que, não, aquele exemplo ali fui eu que fiz. E, assim, a lógica deles tem sentido. É errado no sentido convencional do matemático. Assim, aparecem exemplos errados no sentido convencional do matemático, mas exemplos com lógica. Então, assim, teve um caso que um aluno mostrou um desenho desse daqui, e aí eu pedi para explicar, ele falou, não, porque eu pensei que quando o x varia, o y varia de uma proporção constante, mantendo uma proporção de variação constante. Então, ali, o cara estava descrevendo taxa de variação constante, que é o que caracteriza a reta. Ele foi muito além. Ele demonstrou um conhecimento sobre função que eu nem esperava. Né? Então, você, quando vai discutir com um aluno sobre por que você fez o desenho desse jeito, aparecem coisas muito interessantes. E quando você discute, espera aí, mas função, eu tenho essa ideia sobre função. Quando a gente pensa em função, é isso aqui. O seu desenho está falando isso. Você acha que o seu desenho, que está bacana, que representa uma ideia legal, mas ele é compatível com o entendimento que a gente tem de função de modo geral? E aí começa a discussão. E aí ele acaba aceitando que esses exemplos são bacanas e tal, mas não são adequados para a ideia de função constante. Isso, então, olha como é que a aula fica dinâmica, ativa, e com os alunos participando ativamente, né? Aí é o seguinte, então, o Rafael fez uma coisa bem legal. E aí, nessa discussão, então o que eu faço é pedir para eles, de novo, desenharem novos exemplos de função constante. Ou às vezes até, ou individualmente, ou às vezes até no quadro mesmo. Agora que já pegou a coisa, já esquentou, está embalada, vamos criar novos exemplos. E aí todo mundo começa a falar. Então, repare o seguinte, muitos ficam restritos a essa situação. Alguns consideram essa situação. Agora, quando você pega alguém na sua frente que pensa num exemplo, né, que foge dessas figuras prototípicas, eu vou comentar daqui a pouco, uma coisa assim, aí, rapaz, abre espaço para muita discussão, muita. Eu, quando fiz isso em sala de aula, os alunos chegaram à conclusão que isso daqui, um pontinho, é o gráfico de uma função. Alguns perguntaram no início, teve um momento que começaram a criar muita coisa, alguns perguntavam coisas aleatórias.
mas isso aqui é função? Começavam a perguntar, isso aqui é gráfico de função? E aí a gente ia discutindo. Mas no final, eles falaram de forma categórica. Ah, então, um pontinho é o gráfico de uma função constante? É bem legal isso, né? Quer dizer, você varia. Esse foi um curso de cálculo, né? Foi uma turma de economia e teve também com uma turma de administração, uma disciplina de cálculo. Então, eu preciso do intervalo, eu preciso de uma função definida no intervalo, onde esse intervalo varia toda hora, né? Preciso trabalhar com essa ideia de função definida no intervalo. Pô, ganhei ali a minha aula, eu ganhei assunto até, eu antecipei assuntos até não poder mais, né? Com essa discussão. Então, é isso que eu quero. Eu acho que esse exemplo aqui, esse meu relato de experiência, ilustra bem o que eu quero dizer com dinâmica de aprendizagem ativa. O aluno participando ativamente do processo. Tá? E, assim, o professor, quando você está nessa dinâmica, ele assiste, ele aprende com seus alunos, ele vê como o aluno pensa de fato, como é que é a lógica dele, o que ele sabe de fato, até onde que ele sabe. Tá? Estou voltando aqui para os slides. Deixa eu recapitular aqui uma coisa. Então, com relação... Isso tem tudo, então, está recheado de intencionalidades didáticas. Eu aprendi eu comecei a participar e ouvir pedagogos, né? Eu aprendi bastante, né? E eles usam bastante isso, né? Intencionalidade. Trabalhar com intencionalidade didática, pedagógica. Eu gosto disso, né? E eu acho que esse é o desafio do professor de matemática, do professor que ensina matemática. Tem que trabalhar com intencionalidade matemática, mas é fundamental ter intencionalidade didática, né? Então, quando a gente faz essa tarefa de pedir 3 exemplos, né, da mesma classe, mas de alguma forma diferente, esse tipo de pergunta leva um aprendiz a se forçar além do convencional e a criar suas próprias estratégias e perguntas. Né? A Daniela relatou aqui, ela ficou incomodada. Né? Ela quis sair do convencional. O segundo pedido... Não, o primeiro exemplo é simples. O segundo pedido de exemplo, ele muitas vezes encoraja o aluno a mexer com a imagem que ele tem. Então, você fala num exemplo, ele já pensa naquilo. É automático, ele tem aquele modelo de exemplo. Né? Mas o segundo exemplo, ele já reflete. O terceiro pedido de exemplo pode levar o aluno a fazer perguntas como o que mais é possível? Em vez de simplesmente fazer aquele exemplo que ele conhece ou só dar uma ajustada, ver, não, tá, eu não posso aquele, mas eu também sei esse exemplo, mais ou menos. Não, peraí, deixa eu pensar melhor aqui. E aí tem essa dinâmica. Tá? Isso é uma aposta. Em educação não existe regra. Isso acontece com todo mundo, é assim que funciona. Não é, é uma aposta. Tá? O objetivo que a gente tem é esse. Nem sempre funciona. E aí, então assim, eu só estou dando uma pincelada. Essas técnicas de pedir exemplo são muito legais. E aí, então, você você avança nisso, né? Mas assim, eu gosto muito de explorar um desdobramento dessa primeira técnica, que é muito simples e muito produtiva. Então, assim, eu poderia pedir, na continuação, desenhar o gráfico de uma função constante que seja diferente, não dos exemplos anteriores, mas diferente de qualquer exemplo feito por seus colegas de sala de aula. Tenta pensar num exemplo que ninguém vai fazer igual. Coloca isso para o aluno. Eu acho que os alunos gostam disso. Principalmente os mais jovens, assim, eles gostam desse desafio. Pô, vou fazer um que ninguém vai pensar. E aí você pode extrapolar, né? Desenhe o gráfico de uma função que ninguém no mundo possa pensar em algo parecido. Esse tipo de pergunta, né? É legal.
funciona bem. Então, assim, é só para ilustrar como que a técnica se desenvolve, tem desdobramentos, vai adiante, né? Isso é bem legal. Então, assim, uma curiosidade. Eu consegui produzir 87 exemplos de gráfico de função, essencialmente diferentes um do outro. De alguma maneira, 87 exemplos diferentes de gráfico de função. Então, fica o desafio para vocês. Tentar fazer 87, não sei se conseguem mais, né? De repente, eu não vi todos os casos, né? Eu fiz um artigo sobre o assunto, né? Que fala um pouco mais sobre essas questões, sobre essa minha experiência, né? Então, vocês podem encontrar. Se vocês forem procurar na internet e colocar Ion Moutinho, rede sustentável, né? Uma página bem bacana, muito legal, com materiais para professores, feita por professores, né? Que, com muita alegria, vejo que está aqui presente a autora, né? A Daniela Mendes, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ter esse trabalho publicado na página dela, né? E aí vocês vão encontrar, então, né? Se você colocar na internet essas palavras-chave aqui, vocês encontram, né? E aí vocês podem ver um pouquinho mais sobre o assunto, né? Tá. Eu já comentei aqui. Tá. Então, só recapitulando, pedir para alunos gerarem exemplos tem um efeito, né? Funciona, ajuda no processo de aprendizagem, e numa aprendizagem bem bacana, com os alunos trabalhando, participando ativamente, e assim, eles acabam participando de uma forma ativa que você não espera, né? Pelo menos minhas experiências foram assim, né? E tem um efeito também de avaliação. Esse tipo de trabalho, né, uma aula planejada dessa forma, permite o professor avaliar o aluno enquanto ele está dando aula, né, ao longo das aulas, ao longo da aula e das aulas. Tá? Isso permite um processo de avaliação constante dos alunos. Você sabe o que decidir. Eu sei qual é a minha próxima ação didática, porque eu estou vendo, assim, com intencionalidade, porque eu estou vendo o que meus alunos estão apresentando de dúvidas. E de que sabem também. Porque aonde mais que eu posso ir além? Eu estou vendo, na hora ali, em sala de aula, um feedback instantâneo, né? Bom, eu já comentei aqui que, assim, a gente trabalha muito com tipos especiais, né? Então, a gente tem os exemplos, né, particulares, aqueles exemplos que aparecem imediatamente, que são trabalhados mais. Então, você pode ver que aquelas figuras que eu desenhei de quadriláteros são as figuras mais encontradas em livros didáticos. Nunca vi pesquisa sobre isso, mas o pouquinho que eu vi, mas você pode também... Isso é uma opinião, né? Porque eu nunca vi pesquisa, eu nunca fui a fundo, mas, assim, eu acho que funciona assim. Você tem uma concentração de exemplos. Você pode ter um ou outro diferente, uma pincelada, mas você tem uma concentração. Então, quando você tem esses exemplos modelo, né, esses exemplos que mais vêm à mente, você tem uma figura prototípica, um exemplo prototípico. Tá? E o estudo centrado em figuras prototípicas não é nada bom. Você pode ter o aluno confundindo o objeto matemático com a própria figura. Eu acho que o caso mais claro disso são os quadrados, né? É muito comum, hoje em dia o pessoal comenta bastante isso, né? Mas é muito comum você ver quadrados sendo apresentados sempre com lados paralelos à folha ao quadro, à folha, né? É sempre assim. E aí de tamanho diferente e tal, mas sempre nessa posição. Aí chega um dia que você desenha um quadrado assim, ou um aluno vê um quadrado assim, ele não reconhece aquilo como um quadrado. Você bota ali os lados iguais, ângulos retos e tal, mas se importou, aquilo ali não é quadrado. E associou a figura com certas características, lados paralelos ao quadro,
ao chão, né, ao nível lá, né? Podem levar, figuras prototípicas podem levar um aluno a não reconhecer as mesmas figuras, como eu acabei de falar, né? Quando em situações diferentes, não tão quadrado um pouquinho torto, né? E reconhecer propriedades pela associação com tais figuras. Esse texto eu coloquei, mas depois que eu me dei conta, né? Assim, na verdade, essa é a explicação que eu encontrei de figura prototípica. Mas, na verdade, isso acontece de modo geral. Os alunos se comportam dessa maneira pelo seu espaço de exemplos. É muito comum a pessoa falar sobre uma propriedade associando aos seus exemplos. Então, assim, eu coloquei aqui, não reconhecer as mesmas figuras. Quando você tem um espaço de exemplos amplo, isso já é mais difícil de acontecer. Quando você tem um espaço de exemplos bem legal, você vai associar a propriedade aos seus exemplos. Só que a chance de você associar a propriedade boa, aquela que é demonstrada depois logicamente e tal, é maior, né? Quando você tem esse espaço de exemplos bons, né? Então, tá. Mas, assim, trabalhar com figuras prototípicas ou com um universo de exemplos restrito não é nada bom. Bom, agora eu vou para o outro lado. Falando de geração de exemplos, mas com recursos da geometria dinâmica. Nesse sentido, pessoal, um parênteses aqui rapidinho. Daniela, aproveitar que você está assistindo, então presta bastante atenção que isso é de interesse nosso, hein? Esse pedaço agora. Hein? Estou atenta. Legal. Então, os ambientes computadorizados dinâmicos oferecem recursos que facilitam a realização de importantes fases das atividades didáticas que antecipam a formalização de conhecimentos matemáticos. Então, eu estou nesse contexto, nessa visão. Antes de formalizar um objeto, uma propriedade que caracteriza o objeto ou não, propriedade sobre o objeto, antes de eu formalizar um pedaço do estudo, eu quero explorar esse assunto. Tá? Então, eu estou numa perspectiva construtivista. Então, eu estou estabelecendo essa perspectiva, né? Não estou considerando perspectiva de partir do conhecimento formalizado e explorar ele. Não é isso. Mas, assim, se eu estou pensando nessa perspectiva que eu coloquei agora, é interessante pensar em certas ações. E o que eu acabei de colocar aqui é que ambientes computadorizados dinâmicos, mas eu vou me concentrar nos recursos da geometria dinâmica, né, eles ajudam a trabalhar nessa linha, no sentido de trabalhar, de agir, né, de ser uma ferramenta útil na visualização. Então, quando você vai trabalhar com um problema, você tem dados, você tem lá as informações do seu problema. Então, a geometria dinâmica, ela permite, possibilita a fácil representação e visualização, né? Ela tem recursos de visualização, principalmente a geometria dinâmica, de visualização desses dados. E permite também a experimentação, porque os novos exemplos são feitos em tempo real. Você pega a figura e sai manipulando ela, né? Você transforma ela em tempo real, e com muita facilidade. Bom, e aí a visualização amplia mais ainda a capacidade de visualização, porque você começa a perceber o que fica invariante durante esse processo de diversos exemplos, de testagem de muitos exemplos. Né? E com essa visualização, às vezes usando recursos mais diversos, cores e tal, destaques diferentes, você detecta invariantes, né, que a situação apresenta. E é ali que você vai fazer conjecturas,
vai perceber, né, propriedades em questão. Bom, nessa parte é interessante ter o elemento surpresa. Agora, esse elemento surpresa, ele não é natural. Ele não acontece, não necessariamente, dificilmente ele acontece por conta somente do aluno. Então, é interessante ter o professor promovendo, estimulando isso. Um ponto é você pedir para o aluno fazer uma conjectura. Estabelecer, né, escrever ali, declarar o que você acha que acontece nessa situação. Qual é a sua posição? Pedir para o aluno deixar isso claro. Tá? Então, tem essa questão da surpresa. E aí, trabalha junto, né? O professor pode dar esse feedback para o aluno. Olha só, aluno, o que acontece é isso. Mas o professor é autoridade. Assim, é legal o aluno descobrir por conta própria. É diferente quando o aluno que trabalha isso. E o ambiente computadorizado dinâmico, ele tem essa possibilidade de dar o feedback na hora. E dar um bom feedback se você planeja bem esse ambiente, né? Se você faz uma construção ali, trabalha bem isso, né? Você pode explorar, potencializar isso. E aí, é esse feedback que vai gerar a surpresa, vai ajudar o aluno a ter essa surpresa. E é essa surpresa, né, quer dizer, o resultado inesperado, o aluno estava crente que aconteceu alguma coisa, estava confiante, tranquilão, e aí tem a surpresa. É esse resultado inesperado que pode motivar, pode tornar o aluno interessado, deixar o aluno interessado em rever seus conhecimentos, em ver suas posições. E é nessa hora que você pode estar ajudando, pode acontecer, né, a aprendizagem significativa do assunto trabalhado. Bom, essa é uma história, tá? É uma ideia de como que a gente organiza, planeja, né, e media uma aula, um processo de construção de conhecimento de um aluno em uma aula, né? Tá. Então vamos ver alguns exemplos disso que eu acabei de falar. A gente trabalhou bem aqui, esse caso, né? Então, meu toque especial, né, nessa história, meus relatos, a minha organização de ideias, né? Meu toque especial nisso. A orientação é que você, né, esse é um trabalho que eu tirei de Arcave Radas, tá lá nas referências. A orientação é que você organize a coisa, planeje de um jeito que o aluno tenha essa surpresa. Como é que você faz isso? Em sua experiência, né, com os alunos. Não, eu já estou acostumado que os alunos costumam reagir desse jeito. Mas olha só, é interessante ver que quando a gente dá espaço para o aluno se soltar, colocar como ele pensa, deixar ele mais livre para se posicionar mais livremente, quando a gente tem essa dinâmica, aquele tipo de conhecimento que você tem assim, meus alunos, eles costumam ter dificuldade aqui, eles costumam apresentar esse tipo de exemplo, né? Essa lógica de pensamento muda. Você, quando vai para um caminho de possibilidade diferente, os alunos também reagem de uma forma diferente e inesperada. Então, é interessante você estar preparado para isso também. Bom, então, estou colocando a minha experiência aqui, né? A minha dica é, coloca situações onde você sabe, ou imagina que seu aluno vá pensar por meio de figuras prototípicas. Então, por exemplo, eu poderia dar uma aula pensando em fazer o aluno rever ou pensando em formalizar uma aula preparatória para a formalização do conceito de quadrilátero. E eu poderia começar essa aula com uma discussão sobre uma propriedade trivial. As diagonais de um quadrilátero se interceptam. Isso com crianças é fatal. Todas vão dizer que se interceptam. Eu poderia começar com uma aula assim. Deixaria eles com figuras prototípicas,
eles vão ver que aquilo acontece, e aí coloco aqui, no ambiente. Na hora que eu coloco nesse ambiente, que ele começar a explorar, ele vai ver que não é bem assim. E nessa situação, ele vai ver que acontecem coisas malucas, né? Peraí, isso aqui é quadrilátero ou não? E aí vai levar a discussão do conceito. Então, né, eu vou fazer ele ir lá e rever aquele conceito que ele tinha de quadrilátero e abrir uma discussão. Bom, um exemplo. Outro exemplo. Olha só, gente, esse exemplo aqui é muito legal. Aconteceu esse semestre. Botei uma tarefa para falar sobre... Eu devia ter colocado isso aqui, cara. Quando você tem aqui o vetor soma de dois vetores dados, começa a figura assim, um ambiente de exploração. Qual a exploração? Olha só que animação mais tosca, né? Mais sem graça. Tem tanta coisa legal que o pessoal faz no GeoGebra, né? E eu gosto muito de fazer animação simples, né? Aí, eu devia ter feito aqui essa diagonal aqui, né? Essa diagonal representa a diferença. Você tem a diagonal aqui, que é a principal, que dá a soma, e aí você tem a diagonal secundária, que dá a diferença. E, naturalmente, numa tarefa que eu dei para alunos, um aluno falou, então a soma é a diagonal maior, então a diferença é a diagonal menor. Não sei se está claro para vocês, gente, o que acabou de acontecer aqui. Diagonal maior, diagonal menor. Eu falei também uma coisa estranha, diagonal principal e secundária. Olha só, vou agora para o Google, vou botar aqui, ó, soma de vetores. Imagens. Olha as imagens que aparecem. São todas convencionais, são todas prototípicas. São todas parecidas com um desenho que eu fiz com a imagem da minha construção aqui. Só dá isso. Olha só que viés que é colocado na introdução de um conceito. Agora, deixa o aluno... Então, ele está com essa ideia, diagonal principal, secundária, maior, menor. Agora, deixa o aluno explorar. Olha a soma aqui, aparecendo como uma diagonal, como a diagonal menor desse paralelogramo. E assim, agora eu já não sei mais. Espera aí, a soma é a diagonal principal ou secundária? Eu acabei de pensar nisso agora, que a principal e secundária. Não olhei se livros usam essa terminologia. Site, diagonal principal e secundária. A soma é a principal, a diferença é a secundária. Será que usam? Mas olha só, gente, que viés que estão traçando aqui nesse processo, né? Bom, se é isso mesmo, mas essa minha pesquisa preliminar aqui mostrou, né? Então, uma situação onde você, nesse ambiente de geração de muitos exemplos, o aluno pode ter o feedback e uma surpresa. Esse aqui é outro exemplo, tá? Eu vou ser mais rápido agora. Então, eu poderia pedir, olha só, hein, como é que funciona com apoio. Faça o exemplo de uma função que só tenha um ponto de máximo. Esse exemplo aqui é bem legal, cara. Essa minha construção, eu gosto muito dela, né? Ela permite você fazer formatos de funções aqui diversos, né? Bom, então aqui, ó, eu consigo criar e ainda consigo mexer aqui, ó, com a ideia de reta tangente, quando a derivada é igual a zero, né? Um ponto de máximo para trabalhar isso melhor. Tá. Então eu poderia, faça um exemplo. Faça outro exemplo de função essencialmente diferente, que tenha somente um ponto de máximo. Bom, é complicado, né? E aí podia pedir outro.
Em algum momento, o cara vai ficar sem exemplo, e aí pode ser que ele caia nesse caso aqui. O exemplo de uma função monótona, no caso decrescente. O ponto de máximo acontece na extremidade. Tá, e aí, faça um terceiro exemplo de função que tenha um ponto de máximo só. Bom, o cara já, se ele pegou o jeito aqui, em vez de fazer decrescente, ele vai fazer uma crescente. E aí eu posso fazer perguntas, mais adiante eu posso dizer, uma função definida no intervalo, ela sempre tem uma função contínua definida no intervalo, sempre tem um ponto de máximo, tá bom? Uma função contínua definida no intervalo fechado sempre tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Teorema. É verdade que uma função contínua definida no intervalo sempre tem um ponto com derivada igual a zero? Então, as pessoas que sabem que tem um ponto de máximo vão associar que ponto de máximo tem derivada igual a zero. Vão dizer que isso é verdade. Mas é assim, se a pessoa trabalhou esse espaço de exemplo, vai lembrar, peraí, não, aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho uma função com ponto de máximo, tá bonitinho aqui, dentro da situação que eu esperava, mas não tem nenhum ponto aqui com derivada igual a zero. Outro exemplo aqui. Eu consigo preencher esse segmento só com frações desse segmento? Então, eu posso ir colocando pontos aqui. Eu posso pedir para o aluno perguntar sim ou não. Tá? E aí vamos trabalhar isso depois. Eu fiz a pergunta, deixou aqui o objetivo. Parece que eu consigo, né? E aí a gente pode trabalhar aqui o recurso de ampliação. Claramente não. Bom, mas ele pode brincar, né? Tá, e se eu puser 1000? Eu acho que 1000 agora consegui encher, né? Tá bom. Aí você pode ir. 10.000. Ele vai ficando um pouco mais lento, mas preenche. Dá trabalho preencher aqui, mas... E aí vai brincando. Bom, aqui você pode surpreender o aluno. Não sei, vai depender. A Daniela tem mais experiência. Daniela, os alunos costumam ficar surpresos aqui com esse resultado, não é? Eles ficam surpresos porque eles acham que em algum momento eles vão realmente conseguir preencher. Eles acham que vão conseguir preencher, né? Até mesmo alunos da graduação, por causa da densidade do conjunto dos racionais, né? Entre dois racionais sempre é possível você inserir um outro racional. Aí, por causa da densidade do conjunto, dá a impressão, e aí essa ideia de que não é possível preencher é contra-intuitiva, né? Aham. E aí, mas é interessante que a situação aqui, olha só, né, isso que a Daniela está colocando, esse relato é importante, mas é curioso, porque ao mesmo tempo que você consegue preencher, você também consegue deixar um buraco enorme. Você bota 1 milhão de pontos e dá o zoom. Ao mesmo tempo que você consegue enfiar ponto lá dentro, mas você também fica com uma lacuna enorme. Aí tem uma outra animação, a gente pode trabalhar isso, né? A Daniela falou que o pessoal acredita, então a gente pode insistir nisso. Agora é o seguinte, eu não vou colocar ponto, eu vou retirar. Então vou retirar 10 pontos. Olha só, deu uma rareadazinha ali, mas tem ponto pra caramba ainda. Tá, vou tirar 100 pontos. Ainda tem ponto aberto ali. Vou tirar 1000 pontos. Agora ficou vazio. Né? Não deu tempo de eu colocar o recurso do zoom. Parece que ficou vazio, né?
Com 1000 pontos eu esvaziei. Opa, não. Ah, não, sobraram alguns pontinhos, né? Peraí. Não, foram pontinhos, não. Sobrou quase tudo. Tirei 1000 pontos e não fez quase efeito, né? É uma interpretação, né? Não sei. Mas, assim, dá espaço para discussões. Outro exemplo. Aqui eu tenho um paralelogramo, bem prototípico. Posso mexer nele aqui, né? Mas bem prototípico. E posso olhar para as diagonais. Essas diagonais têm o mesmo tamanho? E aí, deixa o aluno tomar uma posição. Sim ou não? Tá, vamos lá. Vamos explorar isso melhor. Opa, peraí, tem casos aqui. Pô, mas tem situações que parecem, né, que tem, né? Como é que é isso? E aí a gente pode ampliar, pode ir além. Estude as diagonais. Como é que eu estudo isso? Bom, aqui, ó. O que significa o círculo aqui? Eu vejo muita gente usando o GeoGebra com medidas. A graça do GeoGebra é visualizar formas. É legal trabalhar a geometria com a parte da forma, a visualização. Se você coloca medida, você perde esse poder. A visualização não acontece. É o dado ali, você confia no computador. Aqui, ó, o que significa esse círculo? Se esse ponto está dentro do círculo, é porque a distância dele ao centro é menor do que a distância do azul, né, até o centro. Quando ele está fora do círculo, é porque a distância ficou maior. Quando a distância é igual? Quando ele está dentro do círculo. E o que acontece com a figura quando ele está dentro do círculo? Não sei se está claro para você, mas eu estou começando a perceber alguma coisa, diferente desses casos. E aí eu posso trabalhar com essa reta suporte aqui. Olha só, quando está fora do círculo, tá legal. Mas quando está dentro do círculo, opa, esse paralelogramo, ele tem ângulo reto. E se eu ficar dentro do círculo... Então, ó, é uma construção dando um feedback bom para o aluno. Um feedback aqui de várias informações. Tem outra construção aqui, que é para medir, né, algumas medidas interessantes, né? Ela que permite medir a diagonal do quadrado de lado 1. Então, assim, é muito sabido é bastante sabido, né, que a diagonal mede raiz de 2, que é um número irracional. E aí, mas você pede para o aluno medir. Eu já vi na graduação também, alunos pegando aqui, bom, ele tenta medir com inteiros, 1, 2, não dá. Se ele pegar Q igual a 10, por exemplo, ele vai ter uma boa medida. 14 sobre 10 está bem próximo, que é, né, 1,4. Se eu pegar 12, eu consigo uma medida ainda melhor, né? 17 sobre 12 é uma ótima medida. E dá para conseguir medidas melhores até. Mas você desafia o aluno a ver se isso é uma boa medida ou não. Bom, ou melhor, você desafia o aluno a encontrar uma medida. Eu já fiz experiência que alunos realizam essa medida e acreditam que ela é a medida para a diagonal do quadrado de lado 1. Mesmo aluno que sabe que ela é raiz de 2 e que raiz de 2 é um irracional. Aí você pede para ele dar o zoom e tal, aí que vem a surpresa, né? E aí que vem ele, é mesmo, é irracional, não pode ter e tal. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para a apresentação. Pessoal, eu tentei trabalhar dentro de uma ideia, né, que, se eu não me engano, ele iniciou, ou ele formalizou essa ideia, Lee Schumann, um psicólogo educador americano, que estabeleceu uma referência, né, com esse termo traduzido para o português, conhecimento pedagógico do conteúdo. É o conhecimento profissional do professor
de matemática, que ensina matemática. Tá? Assim, eu não sei, eu mesmo nunca parei para pensar muito nisso, né? Então, assim, eu dava aula de matemática com exemplos na área de administração, quando eu tinha uma turma de administração. Eu dava aula de matemática com exemplos de biologia, quando eu tinha uma turma de biologia. Tá? Mas, assim, eu dava aula de matemática. A matemática do matemático, a matemática que está no livro, e que eu sei, que eu estudei. E aí eu comecei a aprender, me envolver com a educação matemática. E assim, e aí fui me envolvendo mais. Assim, hoje eu trabalho mais ou menos como eu estou mostrando para vocês, com bastante direcionamento, intencionalidade e tal. Referenciado. Então, você tem um conhecimento profissional. Assim, a gente nem faz isso. A gente dá aplicações para o cara ficar contente. Mas você poderia fazer a matemática do contador, a matemática do engenheiro. Qual é a matemática desses profissionais? Né? E você tem a matemática do professor de matemática. Como que é essa matemática do professor de matemática? O que é diferente? Matemática não é tudo matemática? Não. Você tem que saber a matemática que você tem que saber como que vai lidar com ela no seu contexto, né, de prática docente. Bom, então tem essa questão. E essa questão é fundamental. Por quê? Pesquisa, isso não é minha opinião. Eu não estou colocando as referências aqui, mas tem referências, várias. A formação do professor de matemática, segundo as estruturas dos cursos de formação inicial, recebe diversas críticas, tanto no Brasil como no exterior. Então não é coisa de Brasil, não, tá? É no mundo inteiro, a formação é equivocada, é passível e bastante passível de críticas. Ao que tudo indica, esses cursos privilegiam os conhecimentos da matemática científica, do matemático. O professor, ele aprende a matemática do matemático profissional, deixando de lado os saberes mais necessários à futura prática docente. Esse é o quadro, né, que existe, um quadro internacional. Tá? Bom, então, eu fiz esse trabalho, né, com esse pensamento. Eu tentei buscar falar um pouco sobre o conhecimento especializado do professor. Eu dei uma pincelada. Eu escolhi esse exemplo que eu acho central. Eu escolhi esse assunto que eu acho central, que são os exemplos matemáticos. Né, são várias situações, né, isso é enorme, as possibilidades de trabalhar o conhecimento especializado. Eu peguei esse nichozinho, esse foco sobre os exemplos matemáticos, que eu acho que é central, né, em qualquer abordagem, e, né, então, para o entendimento de conceitos matemáticos, para o entendimento de propriedades e de procedimentos matemáticos. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Foi uma oficina meio palestra, mas assim, eu tentei, né? É difícil, mas eu tentei dar um pouquinho assim de ritmo de oficina com participação de vocês. Então, pelo menos eu gostei de pegar informações de vocês ao longo da fala, né? Espero que vocês tenham gostado. Andréia, então, eu que te agradeço muitíssimo pela palestra, né? Eu achei muito interessante tudo que você colocou aí, porque a gente não pensa muito assim, né? E é interessante a gente ver, hoje eu estava olhando a palestra do Humberto, né, que traz essas coisas da educação matemática, que eu agora estou até com um projeto de extensão em escolas, né? E o Humberto tem até ajudado um pouco e a gente está passando a olhar mais para essas questões aí, né? Então, assim, obrigada por você ter contribuído, porque a gente tem um curso forte de licenciatura, é importantíssimo, né? Oficinas, palestras como a sua, a do Humberto, do Paulo Trales de amanhã, quem puder, tá? Te agradeço muitíssimo. Gente, vamos, já que não tem palmas, né? Vamos agradecer o professor Ion aí no chat.
Muito obrigada, foi muito bom. E se vocês tem mais alguma pergunta para o Ion, assim que vocês queiram fazer, pode colocar o microfone aí e perguntar. Bota uma palminha aí para o professor para ficar registrado, né, Ion? Tudo silêncio. Ninguém tem mais perguntas? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá, Ion? Aí depois, se quiser conversar um pouco com o pessoal, eu vou encerrar a gravação. Mais uma vez, a comissão agradece, foi ótima a palestra. Poxa, muito obrigado a vocês também, Andréia. Tá bom, obrigada a presença de todos, tá? Então, até as próximas palestras. Tá.